Lá, namastê, mais uma noite, vamos passar aí um assunto que é bem interessante que eu trago hoje, principalmente quando está falando em questão de saúde. O que eu mais vejo nesses anos trabalhando com a medicina ayurveda é a dificuldade que tem com as pessoas com a questão da alimentação. A medicina ayurveda, ela prega assim, uma alimentação diferente. Temos um conceito aqui que a gente vê os nutricionistas, os médicos falando que se deve comer em 3 horas. Né? Isso é uma visão da medicina ayurveda, está completamente errado. Na Ayurveda, fala assim, devemos comer só quando temos fome. Não tem fome, quer dizer que o sistema anterior, o sistema digestivo, não processou o alimento. Então, isso, você comer em cima, vai gerar mais problemas. Então, esse conceito é interessante. Eu entrei nesse assunto porque aqui coincidiu o caso de eu atender um paciente diabético e ele vem com orientação nutricional de comer em 3 horas. Mas uma pessoa que tem a taxa de glicemia alta começa a comer em 3 horas, o que quer dizer isso? Quando a gente tem uma alimentação dessa forma, o que acontece? A produção de insulina começa a ser alta. Né? Aí você pensa, então a pessoa ela está num índice glicêmico muito alto porque come um carboidrato, assim, né? Então, se tiver outro conceito, o conceito da medicina ayurveda, que nós vamos comer quando nós temos fome, então isso vai ser totalmente diferente. Porque quando a gente começa a comer em 3 horas, as nossas taxas de insulina, taxas de açúcar no corpo são altas. Né? E o organismo começa a produzir insulina, produzir insulina, e para um diabético, que a produção já não corresponde às necessidades, isso começa a gerar problema. Né? Quando esse conceito de comer 3 horas, principalmente para as pessoas que têm um problema com o emagrecimento, né? Quando a produção de insulina é alta, as taxas de insulina vão aumentando, o que quer dizer que o organismo ele para de fazer outros processos. Principalmente na questão de produção de metabolismo da gordura, que seriam os hormônios, o glucagon e o GH, que são hormônios que geram a produção de gordura. Né? Então, nesse conceito, nós temos uma visão completamente diferente. Então, pessoas que comem 3 horas vão ter problemas no seu sistema digestivo, problemas no seu metabolismo. As taxas de insulina vão ser altas no organismo. Isso gera muito desequilíbrio. Né? Fazer jejuns ou ter uma alimentação diferente é bem importante. Conheço pessoas que têm uma alimentação que fazem 2 alimentações por dia, isso são saudáveis, né? Então, pelo conceito da Ayurveda, nós vamos fazer muito mais jejum, comer muito menos. Tá? Quando a gente começa a ter horários pré-definidos para alimentação, e esse horário a gente tem fome, isso é o correto. Então, os jejuns têm que ser mais prolongados. Quando a gente fala em doshas, a gente vê um kapha, aquele que tem tendência a engordar, ele pode ter 2 refeições ao dia. Ele pode não tomar o café da manhã, ter almoço, e mais à tarde, mais no final do dia, ele terá o jantar dele e pronto. Se tiver alguma necessidade, ele tomar um chá nos intervalos, uma fruta, alguma coisa assim. Então, essa pessoa vai se beneficiar muito do organismo. Ele vai ficar muito saudável. Os pitas são um pouquinho diferentes. Os vatas também, porque eles necessitam de nutrição. Os pitas têm muita fome. Então, de repente, ele fazer um café da manhã leve, não seria daqui para um pequeno almoço leve, ter o almoço melhor, e no final da tarde, no máximo até as 8 horas, ele jantar e depois não comer nada. Se tiver fome mais tarde, pegar na fruta um suco, um chá seria o correto. Dessa forma de alimentação, o organismo ele entra num equilíbrio. Principalmente
quando a gente vê hoje o que se tornou nosso alimento, a base de conservantes, a base de substâncias adicionadas nos produtos, na industrialização dos alimentos. Esse é o grande vilão das doenças. Se a gente começa a ter uma vida mais regrada na alimentação, promover esses jejuns por mais tempo, nós ficamos isentos de doenças. Tá? Quanto mais come, mais problemas temos. Então, quando a gente começa a falar das doenças que mais... As maiores causas de morte no mundo hoje, a gente está falando ali de hipertensão, de diabetes, Parkinson, Alzheimer, problemas cardíacos, né? Esse é a maior causa de morte. E essas taxas de insulinas altas vão gerando desequilíbrios no organismo. Então, comer comida que não é de qualidade, ou melhor, quando a gente fala que não é de qualidade, a gente tem que evitar todos os industrializados, evitar todos os processados, as panificadoras, os pães, tudo isso, micro-ondas, embutidos, relatados, tudo isso deve ser evitado. A gente comer comida natural, comida fresca, comida preparada na hora, não congelada, não refrigerada, não guardada para o dia seguinte, comida que ser fresca. Se a gente mudar a nossa alimentação, escutem bem, uma base de conceito, dessa forma a gente fica isento de desequilíbrios, né? Então isso é fundamental. Então eu atendo muitas pessoas, eu tenho isso e aquilo. A base está na alimentação. Né? E tudo que a gente come é processado. A indústria toda fala que é saudável comer chocolates, bolachas, biscoitos. Tudo isso, todos processados, não são saudáveis. Porque eles fazem o produto, ele tem que vender, não dá para fazer na hora de entregar e comer, então tem que processar isso, tem que botar numa embalagem, tem que botar um conservante, não estraga, e depois ser distribuído, ir para um depósito, depois vai para o produto de venda e a gente consome. Né? Então, isso é nocivo para a saúde. Tudo tem que ser fresco, tudo. Se a gente mudar a nossa forma de alimentação, começar a comprar comida lá no mercado público, nas feiras públicas, e for lá pegar fresco, preparar e comer, sobrou, não pode sobrar nada, não dá para guardar nada, porque o produto já não funciona. Tem um conceito da Ayurveda que é o prana, que é a energia de vida, então a gente absorve dos alimentos isso. Alimentos processados, micro-ondas, congelados, não tem isso. Então são prejudiciais ao organismo. Então, se a gente quiser ficar saudável, se eu quero evitar câncer, se eu quero evitar diabetes, se eu quero evitar hipertensão, a chave está na alimentação. Principalmente, não comer em 3 horas. Porque as taxas de insulina vão ficar elevadas, e as taxas de insulina elevada vão gerar desequilíbrios que vai impedir a produção de hormônios que gerem gordura. Isso vai gerando um colapso no organismo, vai gerando um grande problema. Esse conceito em 3 horas, que eu volto a receber pessoas, está errado. Né? Porque quando eu pego um diabético, que ele está lá tomando insulina, que ele está com problema, que ele está com problemas já nas pernas, ele começa a gerar feridas, e começa a gerar cegueira, começa a gerar vários problemas, e a gente vê a alimentação totalmente errada. E daí a gente começa a mudar. Então, se você tem problema, então eu tenho problema em digerir os doces. Então o que a pessoa? Ela acaba injetando uma insulina para comer doce. Ela não comeu doce. Né? Tudo que a gente come basicamente é doce, tudo é carboidrato. Né? Os arroz são carboidratos, as farinhas, a carne também é doce. O que é salgado que a gente come é o sal que a gente põe para dar sabor nas coisas. O resto praticamente é doce. Então, quando eu pego um diabético assim, nessa condição, eu começo a trocar. Então, não como arroz, como painço, como a cerezinha. Né? Começa a comer os grãos, que são proteínas. Né? Então, essa mudança é fundamental. Né?
Então, essa quantidade hoje nos alimentos, de se comprar, industrializado, em pacotes, enlatados, embutidos, isso não é saudável, porque a gente pega anos atrás, eu lembro na minha infância, todo mundo era magro, quase não tinha essas doenças. Se pegar mais para trás, na fase que os pais eram crianças, era totalmente diferente, não tinha, todo mundo era magro, elegante. Hoje não, hoje a gente vê uma sociedade cada vez mais indescritível. A causa disso é os alimentos, é o que comemos. Esse é o fator que determina a mudança da sociedade. Quanto mais a gente come, mais processado, mais doente fica, né? E hoje é um agravante, eu vejo os adolescentes assim, numa alimentação muito errada, né? Porque na minha época, eu vou fazer 50 anos agora, na minha época não tinha refrigerantes, né? A gente fazia novos sucos, né? Era água. Então, não, eles acabam tomando muito refrigerante, muita coisa processada, muito McDonald's. Então, para chegar num desequilíbrio maior, uma certa idade, vai ser muito forte, né? Hoje a gente vê o câncer instalado na humanidade de uma forma tão severa. Por quê? Alimentos são processados, industrializados. Esse é o vilão. Quer ficar saudável, quer mudar de vida, quer ter uma consciência, pare com esses alimentos. Faça jejuns. Faça 2 refeições por dia, faça 3 no máximo. Vai acabar as dores, vai acabar as inflamações no corpo. A insulina alta são inflamações no corpo. Começa a falar, começa a ficar saudável, começa a ficar bem. Então, jejum é fundamental. Né? É fundamental ter uma consciência com isso, buscar um equilíbrio. Quanto mais come, mais problema tem. Então, o grande problema está nessa alimentação. Então, essa consciência é fundamental para o equilíbrio. Comer em 3 horas, as taxas de insulina são elevadas. Isso gera muito desequilíbrio no organismo. Então, nós devemos comer só quando temos fome. E não aquele condicionamento, eu tomo café, eu como almoço, o que fazer? Não. Tenta fazer jejum, tenta ficar o maior tempo possível. Né? Quando a gente fala de vata pipiká, para ver os capas que ativaram esse equilíbrio, não comam só almoço. De mais cedo, toma lá uma água morna, lá com umas gotinhas de limão, melhora. Se for comer depois das 10 horas, mas nada forte, né? E o almoço, sim, esse almoço tem que ser bom. Mas não pode ser socializado, tem que ser coisas saudáveis, coisas frescas. Tá? Então, eu acabo comprando comida, assim, quando eu vou no supermercado, basicamente vou comprar produto de limpeza. Normalmente eu não compro, eu compro em feiras, eu compro um produto orgânico, eu compro um produto fresco para ser preparado, o arroz, os grãos, legumes, muita salada, suco de frutos. No máximo eu pego eu tomo água normalmente, mas se for tomar, eu pego um limão, espremo, nada de refrigerante, nada de sucos em caixinhas, totalmente nocivo. Né? Agora vamos falar, o Paulo está falando que suco é nocivo. Não, suco, você processar o suco, você pega a fruta, prepara, toma, isso é ótimo, mas não junto com as refeições, não combinam dentro das refeições a fruta, né? As frutas são ácidas com as proteínas, que demora muito para a digestão, essas frutas vão ficar muito tempo paradas sem mais digestidas, e isso gera desequilíbrio nesse processo. Tá? Essa consciência é importante, né? Tá? Mudar o conceito da alimentação, isso é fundamental. Na live passada, eu falei que ia dar uma olhada no mapa aqui da Rosana Camargo. Aí, olha quem está aí, a Fabíola está aí. Rosana. Olha tá aí. Ótimo, Rosana, você está aí. Então, eu estou com um mapa aqui. Tá? Eu vou dar uma passadinha para você entender. Lembra a última vez que eu estive em Curitiba, você estava num processo de precisando umas mudanças aí, né? Então, assim, olhando o teu mapa, o que a gente pega aqui? Você está vivendo aqui de Júpiter. Júpiter está na casa 3. Casa 3 é a casa dos irmãos, tá?
Júpiter rege essa casa aqui. Então, Júpiter está forte. O período de Júpiter está um período bom para você. Tá? Nesse sentido aí. Aí, Júpiter com Marte. Marte está na 1, 2, 3, 4, 5, na casa 5. Mas na casa 5 são alguns probleminhas com os filhos. Você está vivendo aí. O que é interessante você prestar atenção no seu mapa? Você tem a casa 7 do cônjuge Saturno. Tá? Você vai entrar no próximo ciclo, em 2021, outubro de 2021, no período de Saturno. Saturno na casa 7, na casa do cônjuge. Então, isso dá problema com o cônjuge. Tá? Presta atenção em 2021 aqui, nesse processo. Deixa eu ver o mapa aqui. Sempre me preocupo quando eu vejo mapas aqui de olhar os graus aqui. Porque às vezes aqui o horário que me passou 9h50 pode ser 9h55, alguma coisa errada, pode alterar as casas aqui. Normalmente quando eu vou fazer o mapa, eu vou fazendo perguntas e vou buscando ver se está certo. O mapa tem que bater com a pessoa, os acontecimentos, as coisas. Então, vou ver que chamou a atenção aqui desse Saturno. Deixa eu olhar o ascendente 20,59 graus de Capricórnio com Saturno 8,56. Isso vai estar na casa 7. Então, a dica importante para você usando Saturno na casa 7 aí. Isso traz dificuldade. Compensação você tem a Lua no ascendente, isso é bom para relações aspectando a casa 7. Quedo na 4. Algumas dificuldades aqui com mãe. Marte na 5, com filhos. 7, com meu marido. 8, 9, 10. Aí casa 10 aqui é boa para você. Você tem Vênus, você tem Rahu. Vênus na própria casa, isso é bem positivo. E o Rahu funciona bem aqui na própria casa. E a casa 11, a casa do retorno, casa 10 é a profissão. Tá? Na casa 11 do retorno você tem Saturno, você tem Sol e Mercúrio. Isso quer dizer que você tem karma positivo para receber essa vida. Né? Cada 11 é a casa do retorno. Tem coisas para você receber. Então, essa casa 10 e 11 da profissão, mais a casa da 11 do retorno são muito boas. Então, isso aqui funciona um período bom. Quando entrar no seu mapa. Então, assim, dando uma passada por cima do mapa para ter um entendimento aqui das funções, é a forma de a gente buscar que você está passando por um período onde, com Marte aqui, com Júpiter Marte na casa 5, nas dificuldades com o filho, esse Marte aspecta a casa 11, aspecta você. Então, isso também traz algumas dificuldades. Marte aspectando a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a 12. Tá? Então, o mapa ele é bom, mas o próximo ciclo ali tem que tomar cuidado e conversar bem, o marido, essa coisa, esse aspecto, senão acaba tendo uma dificuldade maior, tá? Mais perguntas, Rosana, você escreva ali para eu te passar melhor, para ver se a gente não faz coisa errada por causa dos horários que me preocupa, tá? Mas o mapa é muito bom. Na questão do ascendente que tem a Lua, a casa 10 da profissão que tem Vênus na própria casa, e o Rahu funciona muito bem na casa 10. E você tem a casa 11 e 12, o retorno. Então, isso é a combinação para ganhos, né? Para riqueza. Isso é muito bom. E mostra bem claro no seu mapa o karminha ali com marido e filho, isso bem envolvido, também mãe. Então, tá o ciclo aqui. Só os irmãos que não têm. Irmãos têm Júpiter muito bem lá na casa dos irmãos, então os irmãos não é positivo. Agora, mãe um pouquinho, o filho e marido. Então, tem aspectos aí para resolver, né?
Mas é um mapa bem interessante, bem bom aí, que vai ter muito sucesso. Só girar esse mapa, né? Ok? Depois você me pergunte aí que a gente vai falando aí. Olha só que legal. Até amigos aqui, ó, até o Júnior, que trabalhou comigo anos atrás, está aí hoje, que bacana. Olha só, o Marcelo está aí, que fizemos teatro junto, bons tempos aí, né? Que bacana. Carolina, Bruce, bacana, pessoal. Obrigado por acompanhar aí. É um prazer sempre falar. A ideia, o que é? A gente mudar esse conceito. Hoje, vou te falar uma coisa bem importante. Alimentação. Esse é o diferente. Se quer evitar câncer, quer evitar diabetes, quer evitar problemas cardíacos, a base está na alimentação. Jejum é fundamental. Fundamental. Comer pouco é fundamental. O desequilíbrio hoje está na indústria, está na coisa processada. Esse é o grande vilão hoje. Se a gente parar de comer, a gente começa a melhorar a saúde, começa a melhorar a mente, começa a emagrecer, começa a se sentir saudável, as dores do corpo somem, os inchaços somem. A base está aí, a alimentação. Longe das panificadoras, longe dos supermercados, compra tudo orgânico, vão para as feiras, compra fresco, prepara a sua comida. A gente vai comer em restaurantes, não é saudável. Não dá, eu trabalho, tá? Mas tem que achar um meio termo para isso. É bem importante. O equilíbrio está aí, na alimentação. Jejum. Próxima live, vou montar os jejuns, como é que funciona. Tá? Quer ficar saudável? É só mudar esse padrão. Para de comer as coisas, muita coisa, bolachas, coisas, bolos, meu Deus do céu, bolo é terrível. Antigamente eu lembro na minha infância que a gente fazia, a avó fazia bolo, a tia da mãe fazia bolo, e eram os bolos muito bons. Hoje não, hoje os bolos são muito processados, tudo é comprado em latinha, tudo é feito pronto, então eles estão muito ruins, não são bons, né? Então temos que mudar esse conceito. Comer muito pouco, né? Comer muito pouco. Principalmente os processados, a carne, os vilões. É difícil, eu sou vegetariano há 19 anos, então é muito fácil falar para mim que não deve comer carne, mas a carne ela é um grande vilão aí no sistema digestivo. E nem falar das coisas hormonais que são injetadas, essas coisas todas, é muito difícil. Vou comer carne, comprar carne orgânica, né? Tá lá? Pessoal, esse é o recado de hoje, bem importante aqui que eu queria falar. É fundamental se a gente conseguir despertar para essa mudança. Pense no jejum, sem falar na economia que vai lá no bolso aí no final do mês, tá? Obrigado, Namastê.